Boa noite, gente. Andrioli. Oi, Andrioli. Oi, Ângela. Tudo bem? Galera, nós vamos esperar uns 5 minutinhos para começar pontualmente às 19, tá bom? Pra quem está entrando. Oi, amiga. A Aline entrou. Olá, Elânia, Sibélio, Silvia, Gi Maciel, Sandra Regina, Eduardo, oi, Elaine, Rocine, tudo bem? Miriam, Júlia Ferrarese, tudo bem, querida? Beijos da Sofias, né? Primeiro médio. Obrigada, Adriane, Fepepsi, Ju. Boa noite, Lu. Olá, tudo bem, Miguel? Kelly, boa noite. Boa noite, professor Maurício. Tudo bem? Boa noite, Fepepsi. Beijo, obrigada. Saudade também, viu, Lu? Obrigada, Maurício. Meu pai, tudo bem, pai? Oi, Mi, obrigada. Isa, minha sobrinha. Nossa diretora, Dona Silvana, boa noite. Agora minha mãe. Estamos só aguardando às 7 horas pontualmente para iniciarmos, tá bom? Meu cunhado, Rafa, tudo bem? A Ju. Sandra está aqui. Todo mundo aqui, a equipe, trabalhando com as medidas de segurança. Olha lá, todo mundo de máscara. Eu tirei agora, tá bom? Acabei de tirar. Álcool gel, tudo dentro aqui do novo normal, não é? 19 horas em ponto, tudo bem? É isso mesmo? Bem, a vida só é possível reinventada. Cecília Mireles. Bem, boa noite mais uma vez a todas e a todos. Eu sou a professora Renata Munhoz, professora de língua portuguesa aqui do Charles Darwin Central School. E é com muita alegria que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a ideia da reinvenção da comunicação nos dias agora de isolamento social que nós estamos vivendo, tá bom? Mas em primeiro lugar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos bem importantes. Eu gostaria de agradecer imensamente a nossa mantenedora, professora Edna Fiore, né? Desculpa, professora Edna Fiore.
ela então possibilitou que tudo acontecesse, né? Toda essa realização. Agradeço muito a nossa diretora-geral, a querida professora Silvana Russo Batista, o nosso diretor pedagógico, o professor querido Maurício Sérgio de Vita, a nossa coordenadora que aqui está, não é a Sandra, que está aqui firme e forte, do meu lado, dando todo o apoio presencial aqui. Tá bom? Então, a Sandra em nome aí da nossa gestão e as nossas gestoras queridas que nos ajudam também, a professora Sandra Andrioli, que está sempre nos apoiando aí na parte pedagógica. Muito obrigada, Sandra, Andrioli. As nossas orientadoras que estão sempre conosco também, Débora Lulo, no ensino médio, firme e forte, trabalhando aí junto com as famílias, são elas os nossos links, né, nossas conexões aí com as famílias. Tá? Então, obrigada, Débora. Obrigada a Lu Baiano, né, no F2. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês, a FEPEPSI, né, com o pessoalzinho do 6º ano. A Ju Novoli, então, já foi minha colega em outra instituição e agora trabalha aqui no Fundamental 1. Eu agradeço muito, então, a toda essa equipe que trabalha conosco. Agradeço muito aqui, então, também aos coordenadores de área, né, a Vanessa do inglês, a professora Rosa do espanhol, nossa querida Daisy no STEAM, né? E em especial a Ângela, que está aqui do meu lado também, né? Firme e forte aqui trabalhando desde cedinho para que essa live acontecesse. E um abraço aqui especial para o Rafa, do TI, que está aqui junto com a gente, e o Burim, que trabalham incansavelmente para que todas essas realizações, todas essas lives aconteçam dentro aqui de todas essas medidas de segurança que nós já levamos aí para vocês, tá bom? Então é o nosso sincero agradecimento. E eu estou hoje em nome, então, de toda a equipe pedagógica, a equipe dos professores do Darwin. Então, todos os professores que estão nos acompanhando, aí um beijo enorme, queria citar o nome de todos, tá? Mas não daria tempo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a sardinha para minha lata. Já ouviram essa expressão? Quem tem mais de 30 anos certamente já ouviu. Quem tem menos, não sei, né? Já talvez tenha ouvido os mais velhos falarem aí. O que puxa a sardinha, então, para minha aula? Eu vou falar da língua portuguesa aqui do Darwin. Eu quero agradecer muito a participação, então, constante aí da nossa equipe, né, nesse semestre que nós tivemos, encerrando hoje o nosso semestre letivo, né, a professora Elaine, professora Maga, Renata Eduardo, minha xará, né, e um super beijo especial para minha partner aí, Aline Abreu, né? Então, vou falar um pouquinho mais dela daqui a pouco, mas é importante que esses nomes aí sejam citados para que a gente tenha sempre essa união, essa força aí da equipe Darwin, tá bom? E aos alunos todos, alguns eu já citei o nome aqui, porque entraram antes, conseguiram deixar um recadinho, mas eu gostaria, lógico, de citar o nome de todos, mas também possível. Então eu quero mandar um meu sincero agradecimento a todos vocês que estão participando e a todos que participaram aí durante todo esse tempo de isolamento aí que nós tivemos com aulas online, tá bom? Agradeço em especial, lógico, ao meu ensino médio, né, a todos os meus alunos aí do médio, primeira série, segunda, terceirão, beijo para vocês. Então, quem é meu aluno sabe que eu cito sempre os nomes dos alunos, né? Porque os alunos são sempre pessoas, são sempre nomes, sobrenomes, isso é bem importante. Essa é uma das primeiras funções aí da linguagem, não é? Nomear as coisas, nomear os seres. Não dá para entender, por exemplo, como algumas instituições entendem que são números, ele é o número 1 da chamada, que ele é 1002, né? Isso, graças a Deus, a gente então tem uma política de trabalhar sempre com essa ideia do ser humano, né? Do ser como a pessoa que está sempre aí participando do processo de aprendizagem. Então, um beijo para cada aluno e suas famílias aí que nos acompanham nesse momento, tá bom? Todo o meu carinho nessa noite. Obrigada por estarem participando. Bom, e aí eu retomo o tema, não é? Depois desses agradecimentos, eu retomo um tema que foi aquele com o qual eu comecei, na verdade, da Cecília Meirelles. Você já tinha ouvido esse versinho? Na chamada lá da live foi colocada, então, a vida só é possível reinventada. E esse versinho, então, foi escrito pela nossa querida Cecília Meirelles, tá? Eu trouxe até o livrinho para mostrar para vocês. Essa é uma das coletâneas em que existe esse poema, chamado Reinvenção. Não vou ler para vocês, para que vocês pesquisem depois, tá? Está aí na internet
facinho de ser encontrado. Curiosidade disso é que ela escreveu em 1942 esse poema. O que estava rolando em 1942? Segunda Grande Guerra, então, Segunda Guerra Mundial. Olha só, ele escreveu num contexto de guerra. Então, ele estava reinventando a vida. A guerra tinha começado em 1939 e só foi, então, vai terminar em 1945. Olha só, todo o tempo de vida, né, que essas pessoas tiveram de reinventar tudo isso, né? Provavelmente meus avós já estão assistindo, que viveram esse tempo, não é? Enfim, as pessoas que são mais velhas, que tiveram essas experiências, sabem a reinvenção, não é, desse tempo de guerra. E nós vivemos algo, então, que precisa também, que exige um momento que tem cuidados especiais, um momento que exige uma reinvenção. Nós estamos reinventando a vida, não é, de uma forma diferente, claro, desse período, mas de uma forma, então, que nós trabalhamos aí com, enfim, isolamento social, com termos que estão sempre sendo batidos, não é? Isolamento, quarentena, distanciamento social. Via de regra, nós estamos vivendo o distanciamento social. Essas palavras são usadas como sinônimas, mas cada uma tem sua peculiaridade, não é? Quarentena é quando você ou está contaminado, ou conviveu, ou teve contato com alguém contaminado e precisa cumprir aqueles 14 dias em completo isolamento para não correr o risco de contaminar mais ninguém. Tá? Mas esses termos são bem usados aí de maneira sinônima, tá? Então, esse distanciamento social que nós estamos fazendo, estamos, por exemplo, aqui na sala, todos de máscara, eu acabei de tirar a minha, como eu falei, todos distantes aqui de mim, pelo menos 2 metros. Então, são questões que nós estamos reaprendendo, né? Chegar aqui, encontrar minha coordenadora, não poder dar um beijo, não poder dar um abraço. Puxa, como é que é isso hoje? Entendeu? Então, são questões que nós estamos reaprendendo, né? A comunicação nesse momento. E aí eu falei pra vocês uma expressãozinha, né, que era da sardinha da lata, lembra? Para os mais velhos, e agora eu vou usar uma expressão para explicar que tanto a galera aqui do TI quanto a Ângela e a Sandra, elas estão aqui anotando todas as perguntas, os comentários, todas? Não, as melhores. Então eu vou usar uma expressão aí com vocês, hein? Essa talvez os mais velhos não conheçam. Quem tem mais velho, assim, quem tem mais de 30 anos tem a dificuldade, como eu tive, o pessoal do médico me ensinou. Então é assim, você, se quiser, não é, que a sua pergunta seja lida, ou seja, então, lido o seu comentário, eu quero que você, por favor, produza algo bem legal, hein? Tá? Pense aí, algo bem criativo, claro, consistente, corretinho, gramaticalmente também. E aí, a expressão é vocês que lutem, tá bom? Então, vocês que lutem aí. Para os mais velhos, gente, não é para brigar com ninguém, não. Essa coisa de vocês que lutem quer dizer o quê? Não é assim como a sardinha da lata queria dizer privilegiar uma parte, enfim, uma parcela de que, né, o locutor faz parte. Nesse caso, você que lute faça o seu melhor, dê a sua contribuição mais positiva, tá bom? Então, essa é a ideia. Tudo bem, gente? Ficou claro? Então, eu vou falar um pouquinho e, ao final, eu leio essas perguntas e comentários selecionados. Combinado? Muito bem. Então, veja só. Continuando a ideia lá da Cecília Meirelles, ela não gostava, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, ela não gostava de ser chamada de poetisa, que é o feminino de poeta. Por quê? Ela queria se chamar de poeta. Todo poeta, então, é um grande escritor. E poetisa, ela entendia que era menor. Ela entendia que era uma redução do termo poeta. Ela já adiantou algo que nós abordamos hoje, que é o sexismo da língua. Então, a língua portuguesa, ela é muito predominantemente feminina ou masculina? Qual o gênero predominante? É sempre o masculino, não é? Eu tive, por exemplo, uma turma de pedagogia com 50 alunas e 2 alunos, e eu tinha que dizer o quê? Eu tinha que dizer eles, os meus alunos, porque o gênero masculino predomina. Então, essa ideia já era abordada aí de uma maneira vanguardista pela Cecília Meirelles, tá bom? Ela é uma grande educadora, incrível, tá? E por isso que nós, então, escolhemos como mote, né, como motivo dessa comunicação, essa fala da Cecília Meirelles. E olha só que interessante, não é? Reinventar a vida. Nós falamos que estamos vivendo aí nesse tempo de isolamento, distanciamento. Poxa, era
tão interessante quando surgiu aquela proposta do Big Brother, não era? Todo mundo queria ver um monte de gente confinada ali. Será que eles vão se matar? Será que eles vão brigar? Ou vão ficar felizes? Como é que vai ser isso? Hoje ninguém mais quer saber desse tipo de programa, né? Fazenda, Big Brother, por quê? Tudo isso já faz parte, né? Faz 3 meses que nós estamos, então, passando por essas experiências e estamos reinventando a vida, vivendo situações de luto. Primeiro, o luto da liberdade, né? O ir e vir, eu já não posso viajar como eu gostaria, como eu gostava, eu já não posso, eu não estou a fim de fazer comida, eu vou ao shopping almoçar. Então, são pequenas rupturas no nosso cotidiano que nos fazem refletir, nos fazem pensar, e aí? Né? Como é que está sendo essa nova realidade? Puxa, o luto, então, das coisas. Puxa, mas eu queria tal coisa que eu não consigo agora, porque a loja está fechada, porque eu não tenho condição, porque, enfim, todas essas questões que estão vindo à tona. E o luto das pessoas, não é? Do contato físico com as pessoas, da convivência diária com as pessoas. E, por fim, ainda, gente, o luto real das pessoas que estão, adoecendo e, de fato, perdendo a vida. Então, em nome de toda a equipe, o nosso sincero sentimento, nossas sinceras condolências a todas as famílias enlutadas em todas as situações, em todas as casas aí brasileiras, tá bom? Nosso sincero abraço nesse momento, tá? A todos os que estão adoecidos, enfim, tudo bem? Então, é um recomeçar, não é? É uma situação de realmente entender que esse luto se estende também para o nível das emoções. Olha só, eu estou aí com luto de entender que eu não tenho controle sobre a vida. Olha que coisa maluca. Mas eu acreditava que eu tinha. Puxa, mas nem sobre a sua mesmo. Quer dizer, você precisa se cuidar tanto para não adoecer. Então, veja, perdemos até mesmo essa referência, essa ilusão de que tínhamos o controle sobre as coisas da vida. Bom, então, é importante pensarmos aí. Bom, nessa situação que nós estamos dizendo, como é que está sendo a nossa comunicação? Poxa, a comunicação é composta, então, de 2 partes, eu digo, forma e conteúdo. Então, nós falamos um pouquinho da forma e do conteúdo, ok? A forma, não é? Nós vamos falar mais, mas o conteúdo, de que é que você anda falando hoje? Qual é o assunto que predomina? Puxa, é o Covid? Como é que eu falo desse assunto, hein? Com que então, representação, com que função, com que finalidade eu falo desse vírus? Poxa, será que eu coloquei aqui a minha mão no rosto agora, por exemplo? Puxa, e aí, se eu não tomar cuidado, se eu não explicar, já vou explicar logo, que eu tô aqui com o álcool já limpei a mesa, já limpei a mão, minha mãe vai me ligar agora. E sabe como é que é a mãe? Daqui a pouco ela tá aqui do meu lado, me dando bronca. Porque, gente, esse assunto não pode, não é deixar de, enfim, fazer parte do nosso dia a dia. Ele acontece mesmo, seja, não é, falando positivamente, não, eu acho que a vacina vai realmente existir, vou inventar rapidinho, eu sou muito otimista a respeito disso, seja usando os eufemismos. O que é isso? Tem gente que usa hipérbole, né? Não, é demais, né? Esses exageros. Mas, se você for como a minha mãe, está assistindo, ela é assim, olha, veja, a pessoa morreu, tá? Alguém faleceu, se ela tiver de contar, ela vai dizer assim, então, a pessoa teve um probleminha. E aí é uma amenização tão intensa, né? Esse é o eufemismo que, então, muitas pessoas usam. Então, seja de uma forma muito positiva, seja de uma forma mais negativa ou mais pessimista, você acaba tratando dessa ideia necessariamente do assunto do vírus, tá bom? Então, o conteúdo acaba sendo algo que permeia aí a nossa comunicação, né? Esse conteúdo sobre essa situação, tudo bem? Então, bem bacana que nós reflitamos um pouquinho sobre isso. Não vamos ficar focados nessa ideia, claro, você escolhe aí o tipo de ênfase que você quer dar, para o positivo, para o negativo, enfim. Esse estudo, né, quem começou em 1942 foi o Marshall, né, trouxe algumas ideias aí sobre comunicação não violenta, trouxe algumas reflexões sobre a ideia do conteúdo que você vai tratar, mas
não vamos falar apenas disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a forma, né? Como é que eu formato a minha comunicação. O que é que eu uso como forma da minha comunicação, tá? Como eu escrevo, com que clareza, tá? Então, esse formato, veja só, hoje nós usamos muita mensagem instantânea no WhatsApp, o que mais? Telegram, algumas pessoas usam, postagens em redes sociais, todas essas, então, formas de comunicação. Em língua portuguesa nós chamamos de gêneros textuais. Já ouviram esse termo? Gêneros textuais. Quem cunhou, quem criou esse termo foi, então, Mikhail Bakhtin, tá? Um filósofo russo que estudou essa ideia da linguística aí, como sendo, então, um formato, sabe, forma de bolo. Eu pego a massa do bolo e eu quero fazer um bolo quadrado. Maravilha. Então, eu coloco toda essa massa molinha ali do bolo na forma quadrada. Quando eu asso, eu vou ter um bolo quadradinho. Perfeito. Seria, então, uma espécie de formatação, tá? Esses gêneros textuais. Ou seja, se eu quero escrever um e-mail formal, dificilmente eu vou conseguir usar a mesma roupagem, a mesma estrutura linguística, a mesma forma, né, o mesmo gênero textual possível de usar de um WhatsApp, bem informal, por exemplo. Tá? Então, se eu quero um bolo redondo, não é? Eu não vou usar uma forma quadrada, tá bom? Então, nas palavras lá de Bakhtin, esses são os enunciados relativamente estáveis, tá? Então, espécies de enunciados relativamente estáveis seriam esses gêneros textuais. E a partir desses gêneros textuais, não é? A nossa mantenedora, a professora Edna, trabalha muito com a ideia dos gêneros textuais aqui no colégio, e toda, na verdade, o nosso ensino hoje de língua portuguesa se apoia nesses gêneros, certo? Então, não sei se vocês se lembram, em 1998 eu estava entrando no ensino médio. Olha só, não vou contar a minha idade, mas eu estava no ensino médio, e foi quando houve uma reformulação do ensino médio. O técnico se desmembrou, o acadêmico, enfim, houve essa mudança justamente porque surgiu o Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio desse ano. E aí a ideia de competências e habilidades se sobrepunha à ideia do decoreba, a ideia de memorizar ali. Como é que eu vou escrever? Puxa, a língua portuguesa é gramática. A língua portuguesa que nós falamos é gramática, gente? Não, né? Não dá para eu entender que eu não sei nada de português, por exemplo, quando eu entro na escola. Meu filho de 2 anos já é fluente em português, ele entende tudo que eu falo, ele responde com as palavras que ele tem. Ou seja, nós temos já essa capacidade desde muito jovens, né, de falar em português, porque é a nossa língua nativa, nossa língua materna. Então, eu entro, já me matriculo com 4 anos na escola, sendo um falante nativo. Ou seja, não dá para dizer lá no ensino médio que o cara não sabe português. Não, pode ser que algumas regras gramaticais precisem ser revistas e sistematizadas para que ele se adeque ao que nós chamamos, agora vocês sabem o nome, norma padrão. É a norma padrão que nós aprendemos na escola, né, no ensino médio, tá bom? Então, essa é a ideia aí central. Muito bem. E aí, quando nós temos essa desvinculação da gramática, aqui no colégio, por exemplo, nós temos língua portuguesa 1, que é gramática, LP2, que é produção de texto, 3, que é literatura, e 4, que é oficina de redação. Olha que coisa. Então, várias frentes da mesma disciplina de língua portuguesa. Bem importante que nós pensemos, então, sobre essa ideia de que a língua ela é muito mais a parte, não é, sistemática, a parte sistematizada de um todo que comunica, um fenômeno basicamente ligado à comunicação. Tá? Então, essa estrutura, essa ideia da língua portuguesa enquanto um fenômeno para a comunicação, ela é recente, né? Essa ideia é bastante recente na nossa educação. Por isso, nós não temos mais aquelas frases, sabe, lembra? Como vocês, por exemplo, quando todos nós aqui temos mais de 30 anos, aprendemos a escrever, nós tínhamos lá a cartilha. Então, vovô viu a uva. Se eu usasse essa frase lá no ensino médio para você fazer a análise sintática, seria a mesma. Então, vovô viu a uva. E aí? Viu o verbo, ok, o sujeito. Daria. Mas qual é, então, essa jogada? O que é que eu preciso entender a partir disso? Que
uma frase descontextualizada que não está em nenhum gênero textual verdadeiro, concreto, puxa, não faz muito sentido, tá? Para mim, para o meu processo de ensino-aprendizagem não é significativo para o aluno. Porque se o professor fosse mais criativo e invertesse, a uva viu o vovô, e algum aluno fala assim, a uva viu o vovô, não, você não pode ver, como é que isso não faz sentido, não importa. A análise sintática, morfológica, dá para ser feita. Ou seja, a parte semântica, a parte de significado, não era considerada, tá? Essa é a nossa alteração mais significativa, tá? Por conta aí do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Então é importante que nós pensemos aí nessa ideia. Muito bem, então com isso, na verdade em 2001, não é? Quando eu entrei na USP, na Universidade de São Paulo, a professora Milena, estudou comigo, não vou contar a sua idade, já era minha, agora já contei. Então, nós fizemos a faculdade juntas e a sociolinguística predominava já na universidade, eu não conhecia, então, já trazia essa ideia de que existem alguns desvios gramaticais que são possíveis. Possíveis para quê? Para você comunicar. Então, olha só, o que seria um erro de comunicação? Você dizer uma coisa, você, locutor, dizer uma coisa e o interlocutor entender outra. Isso acontece nas melhores famílias, garanto que acontece. Todo professor tem em casa uma lousinha ou uma tabuinha onde se escrevem recados, enfim. E eu gostava, logo que eu me casei, né? Eu gostava de ter em casa alguns post-its, sabe? Papeizinhos. Pois é, eu tinha eu deixava ali perto da geladeira, meu marido dificilmente olhava, mas quando eu escrevia grandão, ele conseguia enxergar. Né? Nós tínhamos ali esse tamanho, olha só. Eu usava professor econômico, gente, bicho econômico, olha lá. Tínhamos esse tamanho de post-it. E nós, então, tínhamos o nosso cachorro Camões. Camões, professor, já tem português, eu tenho que ter um cachorro chamado Camões. O Camões, um dog inglês, 40 quilos, gostava de ele tem uma rotina, né, metódica, toda manhã eu precisava descer para ele, dar a voltinha dele lá no quarteirão, beleza? E um dia eu ia sair muito cedo, ia viajar trabalho, sair muito cedo de casa, eu pensei, bom, a rotina dele é comer a raçãozinha e eu desço com ele, legal? Só que nesse dia o marido estava dormindo ainda, eu pensei, agora, hein, o que eu faço? Bom, já sei. Ele não vai conseguir comer, eu vou descer mesmo assim com ele e eu deixo um recadinho. Só que se eu escrever pequenininho, o meu marido não vai nem dar bola para isso. Eu preciso ser sucinta. O que é isso? Uma das qualidades, então, textuais, né? Eu preciso ser o mais breve possível. Eu preciso enxugar a minha mensagem. O que eu fiz? Não deu tempo de dar comida para ele, era muito cedo, antes das 5 da manhã, muito cedinho. Falei, bom, então vou fazer o seguinte, vou descer para passear, né? Já levantou todo animadinho, não vou dar comida porque não dá tempo, mas eu escrevo aqui no papelzinho, Camões desceu. Foi o que eu escrevi. Camões desceu, coloquei ali e pensei, bom, é lógico que ele vai ver que o Camões desceu, que eu já passei com ele, que só falta dar comida. Na minha cabeça, minha mensagem estava muito, muito, muito clara. Só que, gente, olha o que aconteceu. Eu fui, viajei, tá? Quando eu liguei para casa à noite, eu tive a feliz notícia. Camões não tá bem. Puxa, ele tá no lado, tá quieto. E eram, sei lá, quase 9 da noite, ele não tinha comido. Porque eu não dei a ração e nem meu marido. Quer dizer, quase matando o cachorro, gente. Isso foi uma falha de comunicação, porque eu achei que dizendo Camões desceu, era pressuposto que ele só precisava comer, mas na cabeça dele não, né? Na cabeça dele foi bem o contrário. Puxa, se ele já desceu e ele come antes, ele já comeu e já desceu, ok? Então estamos tranquilos, não preciso mais dar ração. Veja, como é que a comunicação pode ser truncada? Como é que eu posso imaginar que eu disse uma coisa muito claramente e o outro não entendeu? Isso é muito comum, né? Muitas brigas de casal aí se dão por conta dessa falha de comunicação. Isso é erro. Então, esse erro acontece quando nós não comunicamos. Agora, quando alguém diz assim para você, os meninos chegou tarde demais ontem. Os meninos chegou tarde demais. Então, veja, os meninos, no singular, olha só, os meninos chegou tarde. Veja, tem mais de um ou um menino só? Quantos meninos, afinal, estavam aí nessa frase? Nós sabemos que tem mais de um, por quê? Porque a marcação
do número aí do plural, os menino. Veja, mesmo não marcando em todas, então, as palavras, né, mesmo não marcando aí no substantivo que sai, dá para entender, eu comunico que tem mais de um menino que, então, chegou tarde. Veja, esse é um desvio gramatical. Isso não é um erro de comunicação, mas é um desvio gramatical. Veja, eu não estou adequada à norma padrão, claro, tá? Eu não estou também adequada à norma culta. Qual que é a diferença? A norma culta é aquela norma que as pessoas escolarizadas falam, tá bom? Então, por exemplo, todo mundo estudou, acaba tentando se adequar, mas não usa a norma padrão, aquela que aprendeu na escola. Se eu dissesse assim, por exemplo, minha mãe me contou que eu me chamaria Rafael se fosse menino, porque não tinha ultrassom na época, não dava para saber se era menino ou menino, tinha 2 nomes, né? Renata e Rafael. Ok, então eu me chamaria Rafael. Eu nunca, no meu dia a dia, se eu estiver conversando com amigos, eu vou dizer assim, chamar-me-ia Rafael se menino fosse. Puxa, isso é norma padrão. Olha lá, alguém usa essa norma padrão para conversar com os amigos, por exemplo? Não, tá? Em sã consciência, não. Então, veja, essa norma culta é uma adequação já da norma padrão, tá bom? Então, temos de entender aí todas essas questões. E aí, em 2011, a Rede Globo fez o maior alvoroço. Se vocês pesquisarem lá 2011 e colocarem erro de português nos livros do MEC, vocês vão encontrar a reportagem, muito interessante. Eles escreveram isso e o Jornal Nacional, me lembro mesmo do dia eles falando isso. O MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, provou que as escolas, todas as escolas públicas e privadas, enfim, aceitem como realidade, como livro didático, livros de português com erro. Na verdade, o que estava sendo explicado ali era isso, que existem esses desvios, não é, que são cometidos, ou por pessoas, enfim, que tiveram menos acesso à educação, ou porque no dia a dia eu vou falando muito rápido e eu acabo cometendo esses desvios, como esse de concordância, que é bem marcado, não é? As pessoas, enfim, que usam ou que têm essas questões acabam tendo esse preconceito, sofrendo esse preconceito, né? Nós estudamos isso no primeiro ano, né? Primeira série do ensino médio já trabalha com essa ideia do preconceito linguístico. Então esse é um ponto bem relevante para nós pensarmos, tá? Na verdade, o livro não tinha nenhum erro, não ensinava nada errado, não. Pelo contrário, dizia que você precisa respeitar esse tipo de registro também, tá? A norma padrão existe para que você seja escolarizado, para que você consiga adequar-se em contextos mais formais, uma entrevista de emprego, para escrever um e-mail mais formal, que você tenha esse domínio, que você seja poliglota na sua própria língua materna, mas ao mesmo tempo não faz com que você seja aí aquela pessoa que vai sair corrigindo todas as pessoas, né? Então essa postura cidadã, esse conhecimento e respeito é que estava ali sendo apregoado nesse livro, tá bom? Então, para entendermos aí essas questões relevantes. Muito bem. Seguindo, né? Deixa eu só... Vou ter que dar uma resumida. A Ângela me contou que a gente depois pode fazer outras lives. Eu fiquei feliz, porque eu falei, mas eu queria falar mais calma, não precisa falar de tudo hoje, fica tranquilo. Tá bom? Então, nós temos aí essa ideia de formatar. Então, veja só, nós formatamos, não é, os enunciados. Então, eu falei para vocês que eu gosto, né, muito de dar nome, né, trabalhar com os nomes dos alunos, nome e sobrenome de cada aluno. Essa é uma das metas-funções da linguagem lá, né, numa teoria chamada linguística sistêmico-funcional, pelo Halliday. É algo bem acadêmico, mas que traz algumas visões bem produtivas aí sobre a língua. A função, essa metafunção ideacional de dar nome às coisas, como isso é importante, não é? Nomear, porque a partir dessa nomeação, veja, que eu já trago toda a minha leitura de mundo, os meus preconceitos, as minhas ideologias. Então, quando a Cecília Meirelles, enquanto educadora, disse que gostaria de ser chamada de poeta e não de poetisa, você já tinha toda uma ideologia contida ali. Bom, bem relevante de nós atentarmos também. Muito bem. Então, veja, além dessa questão do nomear, né, esse ponto ideacional, nós temos também uma metafunção textual, que é aquela da qualidade dos textos. Então, qualidade. Falei que o texto precisa ser claro,
né, para ser bem entendido pelo meu interlocutor, aquele que me ouve na linguagem, na modalidade oral, ou aquele que me lê na modalidade escrita da língua. Então eu preciso usar essa função textual, que o Adler chama, então, para adequar aí os meus enunciados, fazer textos que sejam claros, concisos, sim, curtinhos, não precisam ser prolixos, ficar falando, mas que sejam compreensíveis, não igual ao texto do Camões, que foi, então, aí compreendido de uma maneira equivocada, tá bom? E a última, né, das metafunções, que é a mais importante de todas, é aquela interpessoal, é aquela que é a ideia da interação. Essa interação faz com que nós negociemos nas nossas conversas, nas nossas trocas de informações. Então veja, uma mensagem instantânea, não é? Quando eu uso um gênero lá textual, uma mensagem instantânea, eu tenho um propósito de comunicar. Quando eu escrevo um e-mail, já é um pouquinho mais formal. Quando eu uso, por exemplo, uma carta manuscrita, eu tenho outro propósito. Quero que vocês pensem agora, cada um de vocês, pense, qual foi a última vez que você escreveu uma carta? Pegou um papel mesmo, escreveu. Pegou um papel de verdade, escreveu uma cartinha para alguém. E aí, qual foi a última vez que você fez isso? Então, veja, nós fizemos essa pergunta no ano passado, eu e a professora Aline Abreu, com os nossos alunos dos nonos anos, que hoje são nossas primeiras séries. Olha só, a resposta foi muito engraçada, né? Muito engraçada porque todos eles disseram que gostavam de escrever cartas. Nós falamos, nós aqui trabalhando gêneros digitais, nós queríamos tanto que eles aprendessem de verdade a fazer um post. Poxa, professor, isso eu já faço toda hora, né? Um post, puxa, escrever um e-mail adequadamente, todos esses gêneros digitais, eles já dominavam. Veja, tantos outros surgiram, né? Tantos gêneros aí surgiram com essa nossa quarentena, foram reinventados aí com a nossa quarentena. Veja, essa reinvenção, então, das formas, a live, por exemplo. Hoje nós estaríamos provavelmente aqui no colégio todos reunidos para conversarmos ou, enfim, para festejarmos o encerramento do semestre. Não teríamos a necessidade de uma live. Veja, esse conceito é muito atual, né? Muito recente. E ainda não existe um especialista em live, mas muita gente já está especializando. Então, veja, existe um evento chamado Bet Educar. No passado eu fui aqui pelo Darwin para a Bet Educar, pela Árvore de Livros, que é a nossa parceira, e neste ano foi online. Nessa versão online, nós tivemos uma palestra muito interessante em que o pesquisador, ele trouxe para nós uma ideia de que, o nome dele é Rossandro Klingey, tá? Ele trouxe uma ideia muito importante sobre a reformulação, a reorganização dos nossos, então, parâmetros, né, na educação e, dentre eles, a comunicação. Tudo o que nós aprenderíamos, olha que loucura, né, a afirmação dele, tudo o que nós aprenderíamos em 5 anos, gente, nós levaríamos 5 anos se estudássemos. Então, quer dizer, um professor que estuda, está ali, 5 anos ele levaria para aprender o que, gente? O que em 3 meses nós somos forçados a aprender. Olha só, fomos levados a aprender aí tudo isso, né, sobre tecnologia em 3 meses. Galera, esse livro que eu trouxe para vocês, então, darem uma olhadinha, é o fruto, na verdade, dessa pesquisa que nós fizemos, eu e a professora Aline, no ano passado, em língua portuguesa, com os alunos dos nonos anos, quando eles disseram que amavam escrever carta. E que a carta é diferente, completamente diferente de uma mensagem WhatsApp. Quando um crush, um ficante, um namoradinho seu manda uma carta, puxa, é sinal de que ele quase te ama, entendeu? Porque é muito forte escrever uma carta para alguém. Então escrever uma carta é muito mais relevante, traz o ausente presente. Essa é a ideia central da comunicação, tá, gente? Então fazer com que, essa frase não foi eu que inventei, né? Fazer com que o ausente esteja presente. Essa professora da Universidade Federal de Floripa, a Adriana Angelita Conceição, minha super amiga, querida, escreveu então aqui não é sobre Marquês do Lavradio, que então trocava correspondências com Portugal, né, 3 meses para ir, 3 meses para voltar, essa loucura toda, e ele escrevia, lógico, textos manuscritos, com essa ideia de que o ausente ficasse presente.
Então é por isso que nós nos comunicamos, né? A chamada de vídeo, para que nós comemoremos lá, como nós comemoramos as bodas lá de diamante dos meus avós, 60 anos esse ano pelo Zoom, né? Eu vou ter que saber baixar o Zoom ali no celular, não é isso? Então fizemos ali a festa dela. Veja, como nós estamos, né, lutando, nos adaptando a tudo isso, para que esses nossos ausentes estejam de verdade presentes na nossa vida. E aí, antes aí de encerrarmos, né, a Angela já deu toque aqui que preciso encerrar para abrir para as perguntas, eu queria só propor para cada um de vocês que escreva hoje, né? Escolha alguém hoje, não precisa escrever hoje, mas escolha alguém, é uma tarefa aí, uma tarefinha gostosinha de férias, tá? Escreva uma cartinha, manuscrita mesmo, manuscreva. Puxa, será que eu ainda sei usar caneta, né? Sabe? Né? O pessoal que faz lettering, com as letras lindas, as alunas que amam, capricham na letra. Faça uma cartinha para alguém, né? Faça uma cartinha para alguém que você admira. Puxa, mas não mora comigo, como é que vai entregar essa carta? Fotografa, sabe? Manda depois. E se você fizer isso, poste aí com a hashtag do nosso colégio, tá? Colégio Nardo São Bernardo. Ou pelo menos conte pra gente como é que foi essa experiência de escrever uma carta para alguém. O que é que essa pessoa sentiu? Ver sua letrinha ali escrita é bem diferente, não é? De você, por exemplo, digitar um texto. Tem muito mais emoção, né? Então, é um sentimento diferente quando eu recebo uma carta manuscrita, tá bom? Então é uma sugestão aí, uma proposta para vocês. E eu escreveria, por exemplo, a minha tia Delaine, olha que coisa interessante, ela é uma professora, tá? Foi uma professora que me motivou também, logo na infância, a seguir a docência. E eu falaria para ela, em primeiro lugar, pedindo desculpas pela minha letra, que não é tão linda, não é? Como a dela, que é letra pedagógica de alfabetizador, né? Então, acho que ficaria uma cartinha bonitinha para ela contando que a minha história, então, em grande medida, segue aí como referência esse modelo de educadora, tá bom? Então, eu vou encerrar essa parte, tá, de exposição e a gente vai para as perguntas, tudo bem? E com isso, eu quero então que nós reinventemos a vida, né? A partir da comunicação, afinal, a vida só pode, então, né, ser vivida hoje como é, não é? Só é possível se for reinventada nas palavras aí da nossa poeta, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, então, para as perguntas. Tá, então, vamos lá. Que momento estava passando Cecília Meirelles quando escreveu esse poema? Bom, a Cecília Meirelles, gente, ela traz sempre, né, os poemas dela são sempre poemas canônicos. O que são poemas canônicos, gente? O que são poemas canônicos? São, assim como obras canônicas, são obras clássicas que não perdem a validade. Se você compra o iogurte, deixa fora da geladeira, em um dia ele azeda, não é? Não dá mais para consumir, porque ele não é algo que tem uma duração muito grande. É diferente de um iogurte que perde muito rápido a validade, um bom texto, um texto literário, um texto canônico, ele é eterno, porque ele perpassa as gerações. Ele sempre fala do quê? Dos conflitos humanos. Veja, ela estava vivendo ali uma situação limite, né, uma situação de guerra, e ela teve a capacidade, veja, além de tentar sobreviver com todos, ela teve essa luz de fazer com que, nesse momento, a sua reflexão se tornasse arte. Não é? Veja nossos artistas produzindo nesse momento de isolamento. Há tantas lives que nós vemos de cantores, de artistas. Então, como é que está sendo essa produção? Então, veja, todo esse contexto de introspecção fez com que ela produzisse esses grandes, né, esses grandes monumentos artísticos aí, que é, enfim, todo esse acervo, não é? Tanto para a infância quanto para nós adultos, tá bom? Então, todos os poemas dela propõem essa reflexão sobre a efemeridade da vida, não é? Como é que a vida passa, enfim, todos, se vocês puderem, leiam, vocês vão gostar demais, sabe? Tem muita conexão com o que nós estamos vivendo hoje, e isso acho que faz diferença para o nosso olhar, quer dizer, como é que nós enxergamos essa realidade, tá bom? Então, eu não vi quem fez essas perguntas, mas enfim, eu quero que vocês
Comentem aí, coloquem, tá? Dizendo aí se os autores aí se manifestem, tá bom? Vamos ver aqui que eu... Vamos ver. Tá, gente... Quem fez essa pergunta da Cecília, se quiser se manifestar, tá bom? E depois... comente sobre isso. Não gosto do novo normal, prefiro pensar no transitório normal, visto que para mim nunca será normal não poder beijar e abraçar as pessoas de que gosto. Perfeito. Então é isso mesmo. Esperemos, né, que seja esse novo normal, seja transitório. Concordo. Então acho que dentro desse conteúdo, né, na forma da comunicação, dentro deste conteúdo, eu creio que seja muito viável nós usarmos sim, de uma maneira bem otimista, bem positiva, um transitório normal, né? Um normal que esperemos que passe logo, tá? E aí comentaram que estudar requer esforço e disciplina, resulta em felicidade e grandes conquistas, sem dúvida, não é? Sem dúvida. Então, temos, não nos faltam exemplos, não é? De que o estudo pode sim fazer com que nós tenhamos bases sólidas para alicerçar nossa trajetória, nossa vida, sim, sem dúvida. Então, comentário sobre o preconceito linguístico no Brasil, de que o preconceito existe aí com a forma de falar, e ele expressa as relações de poder na nossa sociedade, sem dúvida, gente, sem dúvida. Eu dei um exemplo, que eu falei da sardinha da lata e falei de vocês que lutem, não foram? 2 exemplos. Então, veja, existe aí essa diferença da língua em termos cronológicos. Então, algumas expressões que os jovens hoje, meus sobrinhos usam, por exemplo, né, eles usam, eles, por exemplo, não são compreendidos se eles disserem isso para alguém que já é mais velho. Então, eles precisam explicar. Assim como algumas expressões que eu digo, eles falam, mas o que é isso, tia? Me explica. Então, veja, é importante que você reveja, né, esse conceito da língua como algo estanque, como algo parado. A língua ela é viva, ela é rápida, ela muda. A gramática não, a gramática ela demora um pouquinho mais para mudar. E às vezes os alunos perguntam assim, mas será que isso vai entrar na gramática? Será que o termo agente vai passar a ser um pronome? Não sei, pode ser. De tanto nós usarmos, pode ser que sim, né? Essa gramática seja revista. Esse é o motivo, por exemplo, do nosso acordo ortográfico. Tá? Ele trouxe à tona, transformou em regras, codificou algo que já era usado, algo que as pessoas já não estavam mais usando trema, ninguém mais estava usando trema, e aí a regra acabou fazendo com que realmente o trema caísse. Tá bom? Então, mais ou menos essa é a ideia. Então, o cronológico nós falamos. Existe também outra diferença, o tamanho do Brasil, né? Existem aí as divergências regionais, tá? Então, diacrônicas, né? Essas mudanças com o tempo, diatópicas, que são essas com os lugares aí, e essa aqui, então, comentaram aqui sobre o preconceito que expressa as relações de poder, né? Veja, essa ideia de que nós temos, então, diferenças, sim, as pessoas, então, que têm mais poder aquisitivo falam espécies de dialetos, talvez. Que dialeto é esse? É o que nós chamamos de norma culta. Então, veja, o diatópico, diacrônico, não é? É acompanhado também por essa ideia do social, tá? Então, veja, o social, ele sempre acompanha aí diferenças. Então, veja, numa mesma cidade, no mesmo tempo, existem diferenças. Pessoas que falam um português diferente de outros. Ok? Então, quer dizer, porque tem menos escolaridade, ou porque quer ser diferente, faz parte de um grupo que quer ser diferente, acaba criando neologismos, palavras, gírias, enfim, que são usadas de uma maneira diferente. Tá? Mas, de fato, claro que essa norma culta está sempre apoiada numa esfera, né, da sociedade que, sem dúvida, é aquela privilegiada que tem acesso à educação de qualidade. Tá? Isso, a nossa língua é viva, situações novas pedem palavras novas e todos enriquecem com esse novo repertório no tempo de pandemia. Muito bem. E aí, olha só, o pessoal que leu aí nosso paradidático, né? O quarto de despejo, da Ana Carolina, né? É um bom exemplo de desvios gramaticais. Veja, ela chama, o título do livro é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ela fala, então, sem concordância, grafa algumas palavras de maneira errada,
essa maneira errada como nós enxergamos em relação à norma padrão, então, sem dúvida, esse conjunto de desvios, e esses desvios gramaticais, sim, fazem parte desse livro, que é encantador, não é? Tem uma mensagem incrível, uma mulher extraordinária, tá? Então não há como não se apaixonar por esse livro, que contém todas essas questões, né? Que eram vistas como erro, idiosincrasia no seu tempo, mas que, enfim, hoje estabeleceram aí como registro da fala de uma mulher incrível, que deixou aí muitas mensagens positivas, tá bom? Depois a pergunta, como os linguistas veem as mudanças na língua portuguesa para se adequar à comunicação da população? Então, como os linguistas veem essas mudanças na língua portuguesa? De uma maneira muito positiva, óbvio, tá? Sempre. Então, sobretudo esse grupo que estuda sociolinguística, que trabalha com esse movimento da língua, gente, é fundamental que nós entendamos, sobretudo, tenhamos de ter esse respeito a todos os registros, tá? Sejam eles escolhidos pelo falante, escolhi falar assim, ou seja, por falta de opção mesmo, porque ele realmente não sabe as regras ali, não aprendeu, porque não teve acesso à escolaridade, tá? Por falta mesmo de oportunidade. E qual reinvenção você acha que mais marcou a língua portuguesa? Então, gente, a reinvenção da língua portuguesa, eu acho que está na origem dela. Adorei essa pergunta, porque eu queria falar disso. Mas nem ia dar tempo, então agora eu vou qual a reinvenção que mais marcou a língua portuguesa? Gente, no nosso período colonial, olha que coisa interessante. De 1500, né, com o descobrimento do Brasil, ou invasão, como a gente usa, até a chegada da família real no Brasil, em 1808, nós temos aí o período colonial. Nesse período colonial, houve o que nós chamamos, não existe registro escrito, tá bom? Mas existe algo que se chamou língua geral. Já ouviram falar? Língua geral? Os portugueses, quando chegaram, encontraram índios que falavam, se comunicavam, tinham uma língua, né? Então, várias línguas, inclusive. E para conseguir esse contato, essa língua portuguesa acabou se misturando e fizeram uma espécie de uma língua nativa brasileira, que foi essa língua de contato entre os portugueses e os índios, tá bom? Então eles tinham lá toda essa estrutura aí linguística chamada língua geral, mas, ou seja, era só usada para comunicação na modalidade oral da língua, não era escrita, ok? Legal. Então, essa língua geral foi simplesmente proibida. Olha só, foi proibida. A língua portuguesa, ela passou a ser a língua oficial do Brasil em 1751, quando um cara chamado Marquês de Pombal, já devem ter ouvido sobre ele, ele falou, olha, tá proibido, ninguém mais fala essa língua geral no Brasil. E ninguém mais falava mesmo, porque era punido, não é? Ou seja, essa reinvenção da língua portuguesa no Brasil está na origem dela. Olha só, nós temos aí a mais importante das reinvenções foi essa nossa atualização da língua portuguesa aqui no Brasil. Mas veja, com essa proibição da língua geral, isso quer dizer que a língua portuguesa de Portugal, né, que nós chamamos PE, que é o português europeu, veio e se plantou aqui no Brasil. Nós falamos igualzinho os portugueses? Eu falo igual o meu amigo Abel Rodrigues, que está lá em Portugal e que fala como a minha prima Júlia, que está lá em Portugal, que fala o português europeu? Não tem a menor, então, chance de você dizer que é a mesma língua. Veja, nós temos hoje a língua PB, né? O português do Brasil. Então, essa reinvenção da língua é nossa. Nosso jeitinho brasileiro está inserido também na língua, não é? Ele se faz pela língua, né? Então a língua é produtora e produto desse nosso jeitinho brasileiro incrível aí de viver, tá bom? E aí, qual a importância do trabalho com gêneros textuais na educação básica? Gente, como nós dissemos, fundamental. Hoje com a BNCC, né? Base Nacional Curricular Comum, não dá para eu trabalhar um assunto gramatical que seja desvinculado de um texto. Todos os nossos assuntos dentro de uma sala de aula são baseados em gêneros textuais, isso desde a educação infantil. Tá? Então, na educação infantil eu já trabalho contação de histórias, já tem as parlendas, as músicas, são gêneros textuais.
tá bom? Então, cada formatinho desse de texto já faz com que nós tenhamos aí essa ideia, não é? A leitura em movimento, não é? Então, nosso carro-chefe aqui no Darwin, a Edna, que ama esse projeto, nós estamos aí com toda a força trabalhando nesse projeto. Um livro, então, para a didática por mês, não é? Para os alunos, essa contação de história externa para os aluninhos lá do Fundamental 1, não é? Do infantil. Então, todo esse projeto que vem crescendo nas escolas, com a ideia da BNCC, ela surge aí de uma maneira bem apoiada mesmo nos gêneros, tá, gente? Então, nós fizemos no ano passado um levantamento, muitos pais acho que vão se lembrar, nós fizemos palestras aqui na escola sobre aquele mapeamento dos gêneros textuais. Nós conseguimos mapear os gêneros textuais que eram estudados em toda a sequência, né, em todos os ciclos de ensino aqui do Darwin, tá bom? Muito bem, então a linguagem ganha outra função nos meios digitais. Penso na ausência da linguagem não verbal. Ah, legal essa pergunta, eu acabei não comentando sobre isso. Como é que a linguagem verbal, né, na modalidade escrita, ela é toda permeada pela oralidade e ela é permeada também por outras semioses, outras linguagens. Por exemplo, gente, os GIFs, né? Aquelas carinhas que nós mandamos, os emojicons, vários, por exemplo, sinais de pontuação que são usados. Quando você quer gritar com alguém, aí você usa a letra capital, né, letra maiúscula ali para dizer que você está bravo com alguém, gritando, enfim. Toda essa questão expressiva na linguagem, ela faz, gente, com que nós tenhamos aí um sentimento, né? Com que o ausente esteja presente. Quer dizer, eu estou trocando mensagem ali com alguém e eu quero que ele saiba o que eu estou sentindo, ok? Então, essa a nossa questão central. Tudo bem, galerinha? Então, acho que, eu não sei como é que está meu tempo aí, os meninos estão cronometrando, tá tudo bem? Já passou faz tempo, eu estou dizendo, já era. Gente, eu acho que respondi algumas, tá, das perguntas, espero que pelo menos algumas reflexões tenham surgido. Retomo aí, por favor, que vocês não deixem de escrever a cartinha, tá bom? Escrevam, por favor. E encerro mais uma vez agradecendo imensamente a toda a equipe que possibilitou esse nosso encontro. Desejo excelentes férias a cada um de vocês, tá? Cada aluna, a cada aluno que participou aí com empenho durante esse nosso período, nós retornemos aí com garra total para o segundo semestre, tá bom? Muito obrigada e a vida então seja reinventada, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.